Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, reverendíssimas irmãs aqui presentes, eu gostaria de lembrar que nós já temos o informativo do mês de fevereiro. Aí, por favor, levem para casa o informativo, para lembrar, por exemplo, nós no dia 2 agora, que é o próximo domingo, nós teremos a bênção das velas, que é o dia de Nossa Senhora das Candeias. E teremos a bênção das velas. Aí, levando o informativo para casa, vão lembrar de trazer as velas no dia 2 de fevereiro. E a bênção das velas será na missa, que será à noite. A missa começa às 18 horas. Por quê? Porque esta missa é assim, a gente benze as velas, faz uma breve procissão com as velas nas mãos, e em seguida vai haver a Santa Missa. Então essa missa da bênção das velas será às 18 horas. Também nesse dia 2, está lá no informativo, nós teremos a presença do nosso bispo. Nós teremos também a presença do novo pároco que vai vir para suceder aqui os trabalhos junto com os seus vigários paroquiais. E o seu bispo estará aqui no dia 2. Ele virá de modo especial por causa do dia da vida consagrada, que é o dia de Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora que levou o menino Jesus nesse dia, e o velho Simeão foi e profetizou que Jesus era a luz que vai iluminar todos os homens. Então, é esse dia especial dedicado à vida consagrada, e ao mesmo tempo é o dia em que a igreja benze esse sacramental, que é a vela, e nós levamos para casa para rezar. Se por acaso alguém venha a falecer em nossa casa, a gente tem uma velinha ali rezando. A vela se representa a nossa fé, a nossa caridade, que nunca deve se apagar, que devem estar sempre acesas. A vela também representa Jesus Cristo, nosso Senhor, que deve estar sempre conosco. Então, essa cerimônia da vela, eu chamo a atenção para levarem um informativo e lembrar de adquirir com antecedência as velas. Se chegar aqui, no dia sem as velas, não vai levar o sacramental para casa. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. No Evangelho, Jesus faz 2 milagres, 2 benefícios que Deus dá a 2 pessoas, sendo que existe uma diferença que gostaria de chamar a atenção, porque Jesus chama a atenção para essa diferença. O primeiro milagre que Jesus fez, ele estava descendo do monte, é o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Lucas conta o mesmo relato, com diferenças assim de detalhes, mas é a cura de um leproso. O leproso, quando Jesus descia do monte, onde ele teria feito o sermão da montanha, ele descendo o monte, apareceu lá, ele veio com uma grande multidão, muita gente, porque como Nosso Senhor fazia milagres e falava, e era uma expectativa para o povo de Israel, de melhorar a sua situação, principalmente de ser um povo livre, de ser um povo independente, soberano. Então eles tinham aquela expectativa de que Jesus poderia fazer aquilo, ele fazia tanta coisa. Ele transformava, por exemplo, como logo no início aconteceu, água em vinho, ele multiplicava os alimentos. Então, com ele temos tudo. Jesus era muito mais do que isso, e ele queria muito mais do que fazer o povo ser soberano, ser independente. Jesus é o Salvador, que em seguida nós vamos ver. O grande objetivo de nosso Senhor é não simplesmente nos dar uma vida boa aqui neste mundo, mas é principalmente de dar uma vida boa aqui neste mundo, uma vida de virtudes,
que esta que é a vida boa, e depois Deus nosso Senhor nos dá a vida eterna. Vamos ver isso aí nesses dois milagres que nosso Senhor realizou. O primeiro foi esse senhor que sofria com uma lepra. Se aproximou de Jesus e pediu a cura para si mesmo. Que é normal, quando nós temos um problema, nós nos dirigirmos a Deus e pedimos a Deus que Ele nos ajude a resolver o nosso problema pessoal. E era um problema muito grave que esse senhor tinha. E esse problema lhe causava 3 obstáculos para ele viver normal em família. O primeiro, ele tinha um problema na própria religião. Quem era leproso entre os judeus não podia frequentar as reuniões, não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo, estava impedido pela lei. Depois ele tinha um problema social. Ele não podia nem sequer, fora da religião, se aproximar de outras pessoas, porque a lepra era tida como algo que se transmitia para as pessoas. E logo ele não podia se aproximar. Então era uma vida de isolamento, uma vida que não era boa. E depois o problema de saúde, era algo que causava, a pessoa parece que morria cada dia, que ele ia aumentando, ia crescendo. Isso era algo humilhante, era algo que lhe fazia mal. E ele sabia que nosso Senhor Jesus Cristo podia tirá-lo daquela situação. Ele se aproximou de nosso Senhor e disse assim: Senhor, se quiserdes, bem me podeis limpar. Isso é aquela confiança no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, vendo aquela humildade e aquela fé daquele homem, Jesus falou para ele: quero sim, seja limpo. E o evangelista diz que logo sarou a lepra. Só que nosso Senhor, ele veio para confirmar a lei antiga que ele, como Deus, inspirou aos profetas, a Moisés. E na lei antiga estava dito que quando um leproso ficava curado, antes que ele entrasse a viver normalmente na sociedade, em família, ele devia se apresentar ao sacerdote e pedir a carta do sacerdote que declarava que aquela pessoa estava limpa. E assim ele foi lá. Só que nosso Senhor tinha também dito a ele que ele não falasse muita coisa com os outros. Mas ele foi, se apresentou ao sacerdote, saiu falando para todo mundo. E importante que ele pediu essa graça e conseguiu a sua própria cura. Meus amados irmãos, como é importante que nós peçamos a nosso Senhor a nossa própria cura. Nós temos as doenças, mas também nós temos as chamadas doenças espirituais. Nós temos as doenças do nosso corpo. Quem que não vai mais ou menos mais cedo ou mais tarde ter que enfrentar uma doença? Às vezes as criancinhas pequenininhas, elas dão muito trabalho aos seus pais, porque os seus pais têm que cuidar não somente da educação, da alimentação, higiene em geral dos seus filhos, mas cuidar da doença dos seus queridos, seus filhinhos. Então a doença está sempre nos circundando, nós temos sempre que lutar com elas. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer da luta, que a lepra é um símbolo, é do pecado, dos vícios. Também nós devemos pedir a nosso Senhor, por exemplo, alguém que bebe muito, alguém que já enveredou pelo caminho das drogas, alguém que... São tantos vícios, é só pegar aqueles chamados vícios capitais. Existe gente que enveredou no caminho da avareza, só pensa em dinheiro, despreza as pessoas, briga com os parentes por causa disso, com os amigos, com os funcionários, e tanta coisa. A pessoa não consegue ser generosa com os outros. São as doenças. Existe gente que tem a luxúria, está, coitado, apegado agora à pornografia, só pensa nessas coisas.
São as doenças espirituais bravas que nós temos. Quem tem o poder de nos curar? O que nós podemos fazer? Devemos imitar esse leproso, buscar nosso Senhor Jesus Cristo, vir, por exemplo, fazer uma adoração a Jesus sacramentado, e diante de nosso Senhor, na presença dEle, confiando na intercessão poderosa de Nossa Senhora, dizer como esse homem falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Se nós fizermos isso com fé, nós fizermos isso com verdadeira intenção, dispostos realmente a dar o que é possível dar para sair daquela situação, com certeza nosso Senhor misericordioso vai dizer: quero sim, fica limpo desse negócio. Então, meus amados irmãos, esse primeiro milagre. E o segundo milagre, gostaria de destacar que ele é diferenciado, porque é um senhor, é um centurião, o nome dele não aparece. Provavelmente ele era um responsável dos soldados de Herodes Antipas, que o Império Romano permitia que ele tivesse soldados, que pudesse combater, se defender, e até também defender o Império Romano, porque Herodes Antipas, ali governando nas suas duas regiões, ele podia ajudar o Império a coletar os impostos, e tinha uma certa independência. E ele tinha soldados, e dividia os soldados à semelhança da divisão que havia no exército romano. Então havia um centurião. Esse centurião, ele não era judeu, mas era muito simpático aos judeus, que ele estava sempre no meio dos judeus, via aqueles judeus piedosos, rezando, indo ao templo. E ele conheceu Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda a região onde havia os judeus, ali na Palestina, ouvia falar de Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres. Por exemplo, aqui nesses dois relatos, Jesus está cercado de uma multidão. As pessoas gostavam de estar com Jesus e queriam estar, porque estar com nosso Senhor vem dele soluções de problemas gravíssimos. Esse Senhor tinha um servo muito doente, um paralítico. E ele veio até Jesus, não pediu uma graça especial para si mesmo, mas pediu uma graça especial para o seu servo. Ele veio até Jesus e disse assim: Senhor, um servo meu está deitado numa cama, paralítico, gravemente atormentado. Ou seja, aquele centurião, ele não estava preocupado muito com ele, mas preocupado com o seu próximo. Depois de amar a Deus, o mandamento que mais agrada a Deus, nosso Senhor, é amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo, meus amados irmãos, não é somente de palavras, mas com ações. Eu quero até agradecer aqui, em nome dos que receberam os benefícios, em nome de Deus, nosso Senhor, por aqueles que trouxeram coisas, trouxeram alimentos, trouxeram utensílios para doar para as pessoas necessitadas que sofreram com as enchentes. Nós daqui só do abrigo, graças aos doadores, aos benfeitores que trouxeram as suas coisas com caridade, com amor, saiu daqui um caminhão de coisas que nós levamos para Iconha, para os necessitados. Essas coisas que nós fazemos por amor ao nosso próximo, fazemos principalmente por amor a Deus, nosso Senhor, isso agrada a Deus imensamente. Agradou imensamente a Jesus Cristo, nosso Senhor, que aquele homem viesse procurar a ajuda para um empregado dele. Viu que com o empregado, às vezes, os patrões, eles olham assim: ó, você está fazendo bem, agindo bem, meus parabéns, toma aqui uma comissão, você vai continuar comigo, etc. E se o empregado não puder mais fazer nada, fica paralítico,
O que o patrão vai dizer? Ele vai ficar com pena, mas vai ter que despedir você. Esse senhor, ele veio até Jesus pedir a cura do seu empregado, do seu funcionário. E Jesus falou assim: eu vou na sua casa, eu irei e vou curá-lo. Esse senhor, conhecendo o poder de Jesus e se achando indigno de que Jesus entrasse na casa dele, disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, mas diga uma palavra e meu empregado será curado. E Jesus respondeu para ele: vai, e ele vai ficar curado. E ele foi, ele até justificou dizendo assim: olha, eu, por exemplo, eu tenho pessoas que estão trabalhando para mim. Eu digo aos meus soldados: façam isso, eles fazem. Eu falo ao meu empregado: faça isso, ele faz. E ele falou assim: como é que eu vou dizer para o Messias, para aquele que é o esperado das nações, para aquele que é Deus conosco, como que eu vou dar ordem para ele? Se eu dou ordem para meus soldados, vou dar ordem para ele como eu digo para meus soldados? Eu vou tratar a Deus como eu trato as pessoas? Deus merece muito mais, e Deus não precisa nem de que vá até a minha casa, Ele pode dizer uma palavra. Assim era a humildade daquele homem e a fé daquele homem. Jesus, ouvindo o que ele falou, disse assim: tá bom, vai para sua casa, vai acontecer isso mesmo. E quando aquele homem se retirou, Jesus foi e fez um elogio a ele. Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé em Israel. Que fé era essa? Por acaso Jesus, sendo Deus, não via as pessoas de fé? Por exemplo, Abraão é um exemplo de fé. Moisés, os profetas, tantas pessoas piedosas. Quando a gente viu no Natal Zacarias, viu os pastores, viu os magos, são pessoas que vieram guiados pela graça e pela fé e reconheceram o Messias. No entanto, aqui Jesus fala: eu nunca vi tanta fé em Israel. Os comentaristas dizem assim: provavelmente é que ele já viu que Jesus era o Messias, era Deus conosco. Não somente era um profeta capaz de pedir a Deus as coisas, não, mas ele era Deus mesmo conosco, aquele que veio para as nações, não somente para os judeus, mas para salvar o mundo inteiro. É assim que eles falam, baseados no comentário de Jesus. Jesus falou assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e vão se sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Porque para isso que Jesus veio. Jesus veio não somente para nos curar, para resolver um probleminha nosso aqui temporal. Jesus veio para resolver o grande problema da nossa salvação, que Jesus viu que neste homem aí ia acontecer. Eu nunca vi tanta fé em Israel. A fé que Jesus espera ver em nós, principalmente, é a fé da nossa salvação. É de que um dia, depois de lutar com a graça de Deus, com a força de Deus, de cuidar das nossas obrigações, da nossa missão, na nossa família, na vocação que Deus nosso Senhor nos der, depois de agradar a Deus, nós tenhamos a graça de participar do grande banquete do céu, junto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ao afirmar assim, Jesus fala também da vida eterna. Isso quer dizer que Abraão, que tinha morrido, Isaque, que tinha morrido, Jacó, que tinha morrido, a morte deles não era um desaparecimento deste mundo, mas uma mudança deste mundo para a vida eterna. Deus é Deus dos vivos. Nós, um dia que cremos e que amamos nosso Senhor, a nossa grande alegria, a nossa grande vocação e a nossa grande responsabilidade não é somente ajudar os outros aqui, mas ajudar, e mediante essa ajuda que nós fazemos, mediante a prática da nossa fé, nós sermos dignos de participar do grande banquete, junto com Abraão, com Isaque
e com Jacó e com os outros na vida eterna. Então, meus amados irmãos, que Nossa Senhora nos ajude a levar uma vida de fé, não somente de buscarmos, que temos que buscar. Uma coisa bela é quando, por exemplo, em Fátima, as duas crianças que são já canonizadas, Francisco e a Jacinta, que são santos canonizados, eles pegaram uma doença. E Nossa Senhora falou para eles assim: vocês vão logo comigo para o céu. Mas Nossa Senhora falou assim: não, você não precisa de hospital, não, tem que ir ao hospital. Os pais lutaram, levaram para o hospital, fizeram de tudo. Por quê? Porque é necessário que nós cuidemos das coisas deste mundo. Mas o mais necessário de tudo é que não descuidemos da nossa vida eterna. De que um dia nós sejamos naquele banquete com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os apóstolos, com os santos, com Nossa Senhora. Termino minhas palavras pedindo à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que nos ajude sempre a vencer o mal. Qual é o grande mal que nós temos? É de não nos salvarmos. É isso que nós rezamos no Pai Nosso. No Pai Nosso nós pedimos a Deus que Ele não nos deixe faltar o pão de cada dia e que Ele nos livre do mal. Que Nossa Senhora nos ajude a vencer o mal. Que nós façamos sempre o bem diante de Deus. Como diz São Paulo aqui, que nós façamos o bem a todos. Interessante, São Paulo dizia assim: tanto quanto seja possível, que nós levemos uma vida em paz com todas as pessoas. Que nós lutemos para isso. Pode até haver desavença na nossa família, mas que a gente diz: olha, essa desavença está acontecendo, mas não por causa de mim. Eu já fui lá pedir perdão, já fui lá para oferecer ajuda. Tanto quanto dependa de nós, que nós levemos uma vida em paz com todas as pessoas, que nós vençamos o mal. Por isso São Paulo diz assim: não se deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que Nossa Senhora nos ajude no nosso dia a dia a sempre vencer o mal com o bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.